boa? Maravilha. Então, uma ótima manhã de sábado, né? Bom dia uma vez mais a todos aqui presentes. Ágila, bom vê-la. Silvia, Ana Flávia, Giancarlo, Samanta. O que mais temos aqui? Cláudia, Letícia, Rita de Cássia Oliveira. Será que é a Rita que eu estou imaginando? Bom, Letícia, Cláudia, né? Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz aqui pela participação e presença de cada um de vocês. E, evidentemente, os que depois verão a aula no YouTube. Hoje, né, Gui, se você quiser colocar já aquele slide lá, na verdade, essa aula é uma aula continuação, né, deixa como modo leitura, tem a apresentação do slide, deixa como modo leitura, isso, pode deixar assim, tá ótimo, né, a respeito do desejo, né, então na primeira aula nós tratamos o desejo sob a perspectiva freudiana, e hoje, né, o desejo, parte 2, agora, um pouco do que eu não consegui trabalhar na primeira aula, que foi o conceito sobre a perspectiva de Jacques Lacan, mais precisamente a questão do gozo, né? Eu acho que o título da aula era o gozo como pulsão de morte, né? O desejo como gozo, ou alguma coisa assim. Então, nós vamos trabalhar esse conceito, que é um dos conceitos mais importantes na psicanálise lacaniana, em que o Lacan, ele vai cunhar um novo nome e sofisticar uma invenção que o Freud dá para a pulsão de morte, e que a gente vai ter a noção do quanto que esse tal do gozo, ele incide sobre a nossa vida e nos causa muito mal-estar, muitas dúvidas. Acho que até o final da aula a gente vai entender um pouco mais sobre a dimensão da sexualidade humana, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: qual que é a definição de gozo? Tem algumas, mas uma que eu gosto é: gozo é o efeito de qualquer atividade do inconsciente. Então, eu fiz aqui uma coisinha, eu vou escrever para vocês, tá? Quem quiser acompanhar no chat para ajudar nas definições. Então, o gozo é o efeito de qualquer atividade do inconsciente. Quer dizer o quê? Quer dizer que, acho que todo mundo aqui mais ou menos já sabe alguma coisa de psicanálise, né? Está claro que o inconsciente, para nós analistas, é aquilo que nos escapa, é aquilo que nós não temos muita noção sobre, e que numa análise aparece através da nossa livre associação. Perfeito. Então, quando coloco que o gozo é efeito de uma atividade do inconsciente, quer dizer, no primeiro momento, que o gozo, né, que não tem nada a ver com ejaculação, com orgasmo, para Lacan é alguma coisa que me escapa, é alguma coisa que eu não percebo a priori, que eu aparentemente não quero, mas que quando eu percebo, quando eu me noto, eu já estou fazendo, tá? Então, o gozo vai ser importante para a gente explicar uma área significativa das nossas vidas em que, aparentemente, nós somos atravessados por alguma sensação, por alguma emoção, por alguma adrenalina, por alguma coisa, gosto bem desse conceito, dessa palavra, que nós não sabemos muito bem o que é, e, ao nos atravessar, gera uma série de consequências. Então, o gozo seria esse efeito de alguma coisa do inconsciente. Diferença importante para nós entre gozo e desejo, que é uma coisa que muita gente que estuda, pergunta-se e não sabe muito bem, né? O que nós podemos diferenciar? Qual é a diferença entre desejo, para uma perspectiva tanto lacaniana também, de Freud, e gozo? Desejo, aqui, é tudo aquilo que eu quero, evidentemente, conscientemente, que me dá prazer. Então, se eu chego para vocês e falo: hoje eu vou sair, e ao sair eu vou ver um filme X no lugar X que eu gosto, eu estou desejando isso. Por que é importante colocar? Existe uma diferença aqui do desejo enquanto fruto do recalque em Freud, que é eu recalco alguma coisa, aí eu passo a desejar, né, inconscientemente. Eu estou falando de um desejo enquanto sem ser operacional do recalque. Desejo consciente, aquele desejo que você fala na análise. Henrique, eu quero casar, Henrique, eu quero separar, Henrique, eu quero trair, Henrique, eu quero ser fiel, Henrique, eu quero ganhar um carro, Henrique, eu quero fazer isso. Desejo, tá? Na esfera do consciente, que me traz prazer, uma gratificação. É nomeada, é entendida, é sabida. O gozo não dá prazer. O gozo dá alguma outra coisa. Volto a dizer. O gozo não dá prazer. O gozo dá alguma outra coisa. Professor, tem algum exemplo? Tem. Esse exemplo bem comum.
eu acredito que muitos aqui, se não todos, todo mundo já bebeu muito algum dia na vida e já teve o famoso porre, né? Já deu o famoso PT. Olha o que é interessante a gente analisar sobre o porre em si. A pessoa pode chegar e dizer assim, hoje eu tenho desejo de sair com as minhas amigas e meus amigos e beber muito. E ao beber uísque, vodka, cerveja, sei lá o que for, se é festa, como diz outro, dá muito prazer. Perfeito, tudo isso na ordem do desejo. O gozo seria quando você sabe que você não pode beber mais, não é mais prazeroso beber e você continua bebendo. Não é mais prazeroso ingerir essa cerveja. Já não tem mais gosto. Esse copo de vodka, esse uísque, e você bota para dentro. Evidentemente, isso chega a um ponto do seu corpo que o corpo não aguenta e você expele ele. Você vomita, dá vexame e tudo mais. Para todo mundo que vomita depois de um porre, você pergunta e fala, e aí, você gostou de ter vomitado? A resposta unânime é, claro que não, é horrível, fiquei com vômito na boca, sujei minha amiga, sujei minha roupa, tal. Então, nós concordamos de que isso foi uma atividade desprazerosa. O fato de beber muito, vomitar, ficar com ressaca, dor de cabeça e tudo mais. Ok, bom. Se foi uma atividade desprazerosa, se foi uma atividade que me trouxe vergonha, e que eu estou um pouco resfriado, então, me desculpe, e que estragou a noite do meu amigo, estragou a minha noite, eu vou intuir que você nunca mais vai querer fazer isso na vida. Lê do engano. Nós vamos, no sábado seguinte, a gente faz a mesma coisa. Ou no mês seguinte, ou assim sempre. Isso causa uma grande indagação. Por que o ser humano faz tantas coisas que ele traz prazer? Essa talvez seja a pergunta motriz da aula de hoje. Por que eu e você nos relacionamos com pessoas e fazemos coisas que nos dá desprazer na nossa imagem, no nosso ego, vamos assim? Né? Você fala, não gosto, eu não quero, mas quando eu vou ver, eu estou me encontrando com essa pessoa. Não suporto você, mas não fico sem você. Não suporto a sensação que isso me dá, mas eu procuro. Então, o que nós vamos trabalhar muito na aula de hoje? Como o ser humano organiza a própria destruição. Como que o ser humano trabalha, uns silenciosamente, os outros não tão silenciosamente, para dar fim na vida. Ou para ter desprazer. Para reclamar depois, para sentir dores depois, e assim segue. Sabe por quê? É muito legal a gente observar isso. Sabe aonde a destruição aparece de uma forma aceitável, de uma forma até que se paga para você ouvir? Nas xistes. O quanto que a gente faz piada com a própria destruição. Exemplo, eu estava vendo um humorista que ele falou assim, estava no stand-up, aí alguém falou assim para ele, mas você não pode usar droga, porque se você usar droga, você vai se perder e você vai ficar muito mal, você vai ficar viciado. Aí ele brinca, né, de forma chistosa e fala assim, porra, mas é isso que eu quero. Eu quero ficar perdido, eu quero ficar louco. Cara, você vai ficar louco, meu, você não vai se responder por si. Eu falo, é exatamente o que eu quero. Então, a gente usa xiste para denunciar um desejo de destruição, que aparece de uma forma muito bem feita, né? Nessas piadas, nessas formas assim. Porque não tem condenação, a gente ri, né? Nós rimos assim, né? E quantos de nós, eu não sei, eu confundo se é o Suassuna, Ariano Suassuna ou o Rubem Alves, eu acho que é o Suassuna. Ele tem um olhar bastante interessante sobre essa questão do que ele vai chamar de notícia ruim. Ele vai dizer assim, vocês já perceberam como é desinteressante a gente contar notícia boa para pessoas? Por exemplo, estamos aqui numa aula. Depois da aula, eu converso com algum de vocês, eu pergunto, como é que vai a vida? Aí vocês falam, puta, Henrique, nunca estive melhor. Caramba, ganhei dinheiro pra caramba esse mês, tô com meu marido, tô com a minha esposa, tô com não sei quem feliz, meu sexo tá maravilhoso. Nossa, aí eu vou fazer um negócio, tudo que eu boto a mão dá certo. Você vai assim, depois de 5 minutos você vai falar, puta, que bom, espero que você seja muito feliz e sozinho e que em algum lugar da sua vida dê muito mal, né? Brincando, é claro. Mas o que eu quero dizer, o bom, a totalidade, o certo, ele tem um tempo de duração. Eu estava dando aula a um aluno hoje e ele me lembrou uma frase de Hermann Hesse, muito bom, Hermann Hesse, escritor alemão, século passado, ele vai dizer assim,
Os seres humanos são seres que anseiam desesperadamente pela felicidade, mas não suportam tê-la por muito tempo. Olha que frase bonita, eu vou repetir. Nós ansiamos por ter a felicidade, mas quando a temos, nós não suportamos por muito tempo. Então, essa frase é uma frase que nos põe e tem completa conexão com o que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Que essa dimensão da satisfação não é uma coisa que nós neuróticos, nós podemos até desejar, ser satisfeitos e completos e suficientes, assim segue. Mas, aparentemente, há alguma coisa em nós que tem um divórcio aí. Analisando me conta. Na verdade, ele me conta e me interroga. Ele estava super bem, feliz no relacionamento com um rapaz, daí ele faz alguma coisa e estraga a noite, né? É como se ele dissesse assim, que eu não posso estar bem, eu não posso estar feliz, que eu faço uma cagada. Eu acho que, não sei se foi numa aula daqui ou no grupo de estudos, a gente já elaborou bastante essa questão da cagada, acho que foi numa aula do grupo de estudos, né? Do que é essa questão da merda que a gente fala tanto, né? Deu merda, fiz merda, vai dar merda e assim segue. Como que isso é um significante importante para nós? Enfim. Então, olha o que ele dizia para mim. Ele dizia assim, Rick, eu não suporto, eu desejo uma satisfação, mas eu não a suporto por muito tempo. E aí ele sente-se o quê? Mal e depois culpado. Então, que fique muito clara essa diferenciação entre desejo e gozo. Desejo alguma coisa que eu quero que me dá satisfação, que me dá prazer, e que eu sei que me dá prazer, que eu gosto. Já o gozo é alguma coisa que me atravessa e me traz uma outra sensação, e que por vezes a sensação é uma sensação que eu não gosto, que eu desagrado. Exemplo que eu sempre gosto de dar sobre o gozo. O gozo enquanto uma energia que atravessa o corpo, tá? Associem sempre gozo a corpo. O ser humano goza pelo corpo, como Lacan vai colocar. Volto a dizer, não é um gozo enquanto ejaculação, orgasmo, tá? Mas é um gozo enquanto experiência do corpo. Um rapaz que sempre andou na linha, nunca levou uma multa, nunca excedeu o limite de velocidade, está andando. E aí ele está andando assim e ele vê o farol fechando. Ele vê que está no amarelo. Ele parou sempre no amarelo para evitar, evidentemente, o vermelho e passar o vermelho. Em um dia, sabe por quê, sabe, sei lá como, ele resolve acelerar, já no vermelho, e quase bate o carro. Passa no cruzamento e todo aquele mal-estar. Ele para no acostamento, ele começa a ter um pânico, ele começa a ter uma noção do que aconteceu e ele começa a ter muita ansiedade. Esse é o gozo. O gozo, se eu puder dizer, numa elaboração, ele seria, não é necessariamente a experiência da morte em si, mas é o quase da morte. O analisando me conta, eu estava em um carro, o carro quase bateu. Daí eu pergunto, como que você reagiu a isso? Ele disse assim, Henrique, quando eu percebi que o carro ia bater no muro, eu me preparei. Ah, ele se preparou colocando cinto? Não. Ele estava sem cinto. Ele viu que o carro ia bater, ele se preparou para o carro bater. Isso é o gozo. É o entre. É o quase. É a quase experiência de morte. É o quase acontecimento. É quase ser pego. Volto a dizer, o problema do neurótico sobre o pecado, né, vou colocar nessa experiência religiosa que vocês vão entender, não é o pecado em si, né, não é o erro em si, é ser descoberto pelo erro. Né? E nós temos uma dimensão, temos um lugar muito próprio, muito particular, em flertar com esse gozo constante. Eu estava dando aula para esse aluno, e aí ele me perguntou sobre isso, e eu usei o exemplo do esconde-esconde, para explicar o gozo e o desejo. Olha que legal. Sem querer, acabei tendo essa elaboração, acho que faz muito sentido. Esconde-esconde. Se nós estivéssemos aqui presencialmente, eu faria essa dinâmica aqui para vocês verem na prática, né? Todo mundo já aplicou esconde-esconde na vida, imagina, né? Esconde-esconde. O que é o esconde-esconde? Agora vamos contornar em termos da psicanálise. Há uma figura que vai vigiar a todos, né? E vai ter que encontrar quem está escondido. Essa figura chamamos em psicanálise de superego, tá? Porque o superego vigia, né?
encontra a falha da pessoa e depois pune essa pessoa pela falha. Então, uma pessoa representa o superego, que em Lacan nós podemos chamar também de grande outro. Há uma série de pessoas que comportam ali o jogo, né? Nós vamos chamar isso de pessoas normais. E eu vou trazer uma situação em que todo mundo foi pego pelo superego. Todo mundo superego descobriu e restou você. Aí está lá a gente, né? Quando, todo mundo já passou por isso na infância, quando a gente está no esconde-esconde e só falta a gente para ser pego, e a gente pode ou salvar todo mundo ou perder o jogo, a gente fica muito nervoso, até porque nós estamos nos escondendo. É muito comum quando a gente está nervoso nessa situação, a gente ter vontade de urinar, a gente suar, e assim segue, assim segue, assim segue. Daí nós temos duas opções. Ou nós planejamos o mais racional possível uma estratégia para a gente bater no poste lá, sem ser pego, e salvar todo mundo, e dizendo que se a gente conseguisse, a gente vai sentir muito prazer, porque a gente vai ser um vitorioso, e vai salvar todo mundo. Ou alguma coisa acontece que você tosse sem perceber, tropeça sem perceber, ou você está com o pezinho de fora, e aí o pezinho de fora é visto, o cara vê, bate e você perde o jogo. Esse pé para fora, essa tosse sem previsão, esse tropeço, isso é o gozo. Por isso que na literatura psicanalítica associa-se muito gozo ao desejo em perder, ou o desejo em não conseguir. Por isso que é o quase. Né? O desejo de não encontrar. O desejo de não salvar as pessoas, mas sim perder com elas. Ou se destruir com elas. Então, que essa figura de linguagem seja interessante para nós entendermos um pouco essa questão do desejo e gozo. Uma coisa importante para nós, olha só, vocês já sabem um pouco daquilo que eu já expliquei sobre pulsão, né? A pulsão é uma energia de querer alguma coisa. Olha só uma definição aqui para vocês. O gozo é uma pulsão sem representação. E o gozo responde a uma demanda pulsional. Professor, o que quer dizer se o gozo é uma pulsão sem representação? Pulsão, vamos lá, energia de querer algo, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Eu chego e falo assim, pulsão de vida tem a representação para mim de um copo de água. Por quê? Eu bebo, eu mato a minha sede e eu me hidrato. Se eu fizer isso 3, 10 vezes por dia, eu fico hidratado, minha saúde melhora. Então, a representação pulsional para a melhoria da minha saúde está representado nesse copo de água, ou nessa garrafa de água que eu tenho ao meu lado. Qual é a questão do gozo? Isso me dá desejo, me dá prazer, eu gosto, me satisfaço, eu estou bem, a pele fica hidratada, aquela coisa toda. Qual é o gozo? O gozo também quer alguma coisa, só que essa coisa não tem representação. Então, não tem um copo de água, não tem alguma coisa que eu enumere e eu descubro. Por isso que nós, todas as vezes que eu e você falarmos assim, eu não sei por que eu fiz isso, não faz sentido eu ser assim, você vai colocar agora que existe uma possibilidade de gozo. E eu não sei se está claro, mas senão eu deixo mais claro ainda. Tem uma outra definição de gozo, vou escrever para vocês, eu também gosto de elaborar. São várias definições, porque o Lacan trabalhou muito, vai mudando ao longo do tempo. O gozo é a satisfação sexual do inconsciente. Olha que definição legal. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que aquilo que traz prazer no consciente pode não trazer prazer no inconsciente. E aquilo que traz prazer no inconsciente pode não trazer prazer na consciência. Isso explica por que eu e você nos arrependemos tanto das coisas que nós fazemos. Sentimos-nos tão culpados por fazer alguma coisa. Toda essa culpa, todo o arrependimento, toda essa dinâmica difícil de relação com o desejo se dá porque em algum lugar nós gozamos com aquilo que nós fizemos. Só que esse gozo não traz prazer para a consciência. Para a consciência traz culpa, traz arrependimento, traz ressentimento e assim segue. Mas para o inconsciente, em algum lugar, o inconsciente goza. E aí vocês podem perguntar, mas Henrique, por que o meu inconsciente gostaria de fazer isso comigo? E aí nós vamos relembrar a aula básica de Freud.
O inconsciente, ele é impessoal. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender toda a lógica do inconsciente de Freud e Lacan. O que isso quer dizer que o inconsciente é pessoal? O inconsciente, ele não conhece pessoas. O meu inconsciente não conhece minha mãe. A Sueli, loira, 1,60 m. Meu pai. O inconsciente, ele é uma tensão a ser descarregada. Ele é uma palavra que não foi dita. Que traduz assim, ele é uma energia que atravessa o corpo. Por isso que nós cometemos atos falhos nos momentos que a gente não pode cometer. Nos piores momentos, né? Eu não sei se eu contei para vocês, há um mês atrás, eu acho que foi, um mês atrás, eu fui comprar umas coisas com a minha namorada, tal, dei uma bolsa para ela, não sei o quê, e eu acabei ganhando um presentinho. E eu estava numa loja chamada Mr. Cat, uma loja famosa aqui em São Paulo, tal. E a mulher que estava me atendendo, por 3 vezes, cometeu um ato falho de falar da outra empresa. Então, ela, ao invés de falar que ela trabalhava para a Mr. Cat, ela trabalhava para outra empresa que não lembro o nome. A amiga dela, que trabalhava junto com ela, percebeu e falou, caramba, amiga, você deve estar com desejo de estar na outra empresa mesmo, né? Deve ser muito ruim trabalhar aqui comigo. E essa menina ficou completamente constrangida. Eu, como analista, fiquei quieto, porque eu não sou analista, estava ali como a pessoa, não vou ficar enchendo o saco também, dizer, olha, isso aí é ato falho, né? Mas ela ficou constrangida. Por quê? Puta que pariu. Eu tenho que trocar o nome da minha empresa justo quando eu estou atendendo um cliente. Eu não posso trocar o nome da minha empresa com meu marido sem ninguém saber. Eu estou trocando justo quando eu estou. Aquele exemplo clássico que eu dei para vocês, aquele casal de amigos que eu conheci, que a menina troca o nome do rapaz durante o ato sexual. Puta, não pode trocar com a amiga que a gente vai dar risada junto. Tem que ser no ato em si. Então, o que acontece? O inconsciente, as manifestações do inconsciente, elas não é que elas não são sem sentido, elas têm sentido, só que elas não são impessoais. O inconsciente não tem dimensão de tempo, espaço, lógica, né? Por isso que a gente ri em momentos que não pode rir, né? Por isso que a gente comete ato falho com pessoas que não podem cometer ato falho. Por isso que essas cagadas, gosto muito da significante, acontecem. Né? Uma cagada só é uma cagada porque ela aconteceu para alguém que não podia ver, ou não podia saber. E professor, tá bom, estou te entendendo, estou escutando isso, o que eu faço para frear isso? Boa pergunta, eu ainda também não descobri. E eu não sei se isso é possível. O Lacan vai nos dar uma pista. Ele vai dizer o seguinte, o remédio contra o gozo é o desejo, ou é o desejar. Implica em dizer que quanto mais você conseguir se alimentar de desejos conscientes que lhe dão prazer, mais em alguma medida você vai conseguir frear isso. Mas é uma hipótese. Por que me analisando chega para mim e diz, Henrique, eu estou morando com um cara hoje e que eu sabia que ele agrediu a sua ex-mulher e a sua ex-namorada. E aí eu perguntei para ela, e ele te agrediu? E ela falou que sim. O que leva a essa mulher, logicamente falando, a se relacionar com esse homem? Em algum momento ele ia agredi-la, ele já agrediu outras mulheres. Logicamente, do ponto de vista do desejo, ela pode chegar para mim e dizer, Henrique, eu não desejo apanhar, eu não desejo sofrer o que eu sofro, e eu vou acreditar nela. Mas existe alguma coisa que fez ela se casar com esse cara. E essa alguma coisa nós chamamos de gozo. Pergunta do Giancarlo. Podemos dizer que o gozo é fruto ou impulsão das repressões sociais, culturais e formação da psique, ou psique do ser humano, no sentido de trazer transformações constantes? Jean, sim e não. Tá? Eu vou explicar, é ótima pergunta. Em algum lugar, isso é fruto das repressões que nós vivemos, por quê? Porque eu e você não podemos falar tudo o que a gente quer, né? Nós somos seres civilizados, é isso? Como Freud coloca uma pela cultura. Nós tivemos que abrir mão de uma série de coisas para estar aqui, né? Se o meu desejo agora fosse xingar todos vocês, eu estou reprimindo ele, da mesma forma vocês comigo, porque nós temos uma relação de troca simbólica. Eu quero que vocês fiquem aqui, vocês querem que eu dê aula, e assim a gente faz isso. Então, assim, em algum lugar tem, tá, uma questão da repressão, mas para além da civilização, para além da cultura, isso é algo próprio de nós. Porque é quase como se fosse já um princípio básico da biologia. Tudo aquilo que nasce, um dia deseja acabar, deseja morrer. A eternidade é uma invenção humana. A eternidade não é da natureza.
Nossa, isso ficou bom, hein? Vou até tomar uma água aqui enquanto vocês pensam aí no que eu falei. Isso foi a verdade, hein? Nossa. A eternidade, ela é uma ficção, né? Céu, inferno. Pergunta pro seu cachorro se ele vai pro céu ou pro inferno. Vê se uma árvore está preocupada quando é que ela vai acabar. Quem cria isso foi você. Né? O único animal que desenvolveu essa tal capacidade foi você. Né? Então, assim, eternidade, essas coisas é próprio nosso. A gente quer viver muito, ou viver para sempre, ou ter um paraíso, ou ir para o inferno. Né? Isso é nosso. A biologia, a natureza dos outros animais, por exemplo, nós somos próximos, independe disso. Então, quando a gente entende essa dimensão, a gente vai começar a entender um pouco melhor, um pouco dessa complexidade que é a experiência humana, a complexidade que é essa sexualidade, né? Por quê? Eu estou dizendo aqui para vocês que eu e você, tá? Eu me incluo com todas as palavras nisso, isso já sofri muito por esse gozo, até brinquei recentemente por uma coisa que eu passei, que eu falei, se eu gozei com isso, espero que seja a última vez, porque eu perdi muito, né? Há uma hipótese, tá? E aí essa hipótese é minha, até por uma vivência pessoal, de que depois que você quase morre, quase perde tudo por uma coisa do gozo, que você fica tão bitolado, tão neurótico, que te ajuda a não fazer mais a cagada. Eu tenho essa hipótese, pelo menos na minha vida eu tô tentando fazer isso. Aconteceu o episódio, perdi muita coisa num negócio, eu falei, não, isso aqui não pode repetir, não. Que legal, foi bom. Que bom, eu gozei, foda-se essa merda, não posso repetir isso daí. Né? Então fica uma neurose aí para você tentar. Mas é também uma hipótese, nada garante que a gente não vai... sabe uma que aparece muito também, essa questão do gozo? Nas músicas, né, não tem aquela música, O Golpe Tá Aí, Cai Quem Quer? Olha que música fantástica. Olha, vamos analisar a música por um minuto. A pessoa diz assim, prazer, meu nome é golpe. Golpe não é sinônimo de coisa boa em lugar nenhum, a não ser para quem pratica. Certo? Concordamos isso? A pessoa fala, eu sou um golpe. Prazer. Vamos nos relacionar? Aí eu e você fala, puta, que legal, vamos. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer o gozo. O gozo tá aí, goza quem quer. Qual que é o problema, professor? O problema é que a gente goza, é que a gente cai no golpe, e a gente depois vai chorar e vai dizer que não sabia. E vai condenar o outro, e o outro é um vilão, e tudo mais. É por isso que eu volto a dizer, a gente sempre tem que pensar, e o gozo talvez seja o último lugar da experiência humana, se existe ingenuidade. Juro para vocês. Se é possível que alguém seja enganado por outra pessoa. O gozo nos traz essa pergunta. Será que é possível eu não saber nada do que me aconteceu? Eu não tinha ideia nenhuma. Sabe quando a pessoa fala, eu fui manipulado? Será que isso existe? Será que alguém de fato é manipulado por outra pessoa? Será que uma outra pessoa tem tanto talento, habilidade e carisma de manipular o outro a ponto do outro não ter nenhuma noção? Não perceber de nada? Né? O Jean coloca, por isso eu falei nossa psique, como vários fatores internos natos do ser humano que tendem a nos proporcionar experiências constantes, seja de forma evolutiva ou destrutiva. Assim, um pouco dessa questão da pessoa de vida e pessoa de morte. Né? Então, essa relação se é que existe, né, a manipulação, algo a se colocar. Eu gosto muito dessa frase que eu vou escrever para vocês, continuando nessa lógica do gozo, para a gente, né, fazer um estudo sobre o gozo, né? Olha que frase legal. Onde há gozo, não há saber. Onde há saber, não há gozo. Então, vamos lá. O gozo, ele é alguma coisa que exclui o saber. E o saber é alguma coisa que exclui o gozo. Quer dizer o quê? Até você ser atingido ou gozar nesses termos que eu estou tratando, você não vai saber o que está acontecendo. Há uma chance de você saber depois, mas durante o ato não. Tanto que, né, eu gosto muito de ver tem isso em filmes, né? Sabe quando a pessoa tá para morrer e aí sei lá, o tsunami tá vindo, alguma coisa tal, e a pessoa começa a falar uma série de coisas que ela sempre soube dela, mas nunca admitiu? Se eu mostrar Noite de Morte, muita gente diz isso, né?
Peraí, o que o Rogério escreveu? Se onde há gozo, não há saber, prazer, Rogério é burra, Montesano, né? KKK. Bom, é melhor a gente rir mesmo, né, Rogério? Porque a situação é dessa mesmo. Veja só, essa questão da dizendo leito de morte, né, que a pessoa vai e diz as verdades da vida. Por que no leito de morte alguém diz a verdade da vida? Ou sobre si, ou alguma coisa que nunca quis admitir? Porque a morte, ela é o mais próximo que nós temos do gozo, da satisfação total do gozo. Por isso que o Freud vai dizer que a pulsão de morte é o retorno ao estado inorgânico de vida. Inorgânico é o que não tem vida, orgânico é o que tem, inorgânico é o que não tem. Então, quando o Freud coloca que eu e você trabalhamos para a morte, nós trabalhamos para morrer, nós vivemos para morrer todo tempo, implica dizer que a morte, ela não tem significante, ninguém sabe o que é, tá? Não dá. Você pode ter sua fé, acreditar que você reencarna, você vai para o céu, para o inferno e tal, mas a morte em si não tem, não, ela é um lugar vazio. Não. E então, talvez a gente fale todas essas verdades inconscientes ou recalcadas, porque a gente percebe que não tem mais para onde fugir. Porque sabe uma coisa legal do neurótico? Isso é do neurótico, tá? Perverso, psicótico, outra dimensão. O neurótico, isso é bem legal de pensar. Eu gosto muito de pensar em relação da verdade e da mentira. Eu tenho a impressão de que o neurótico, ele só fala a verdade quando ele vê que ele não consegue escapar com a mentira. Não dá mais. Então, vamos lá. A gente utiliza da verdade quando a gente vê que não dá para escapar da mentira. O que não dá para escapar da mentira? Olha um caso que o analisador me conta. Achei bem legal. Legal, sim. Para mim, né? Para ele foi uma merda, mas do ponto de vista clínico. Né? Namorava uma menina super feliz. É um rapaz fiel e bacana. Um dia, ele recebe no seu Facebook uma mensagem de uma menina X dizendo que a sua namorada estava de um casinho com o namorado dela. Tá. Ele liga para a namorada dele. O que é isso? Que porra é essa? Pá, menina aqui falando. Tá. Ela nega até a morte. Olha que legal essa frase, né? Eu nego até a morte. Essa frase é fodida pra gente entender. Nega até a morte. Ele marca um encontro com a menina namorada do cara lá. E aí mostra, sei lá, foto, não sei. E aí, depois que teve foto, que o cara sumiu, que não sei o que ela sumiu. Até ter prova, ela ia de pé junto morrer e não ia dizer a verdade. Então, né, essa frase do senso comum é muito legal para nós. Né? Eu nego até a morte. Ou seja, eu nego até onde eu conseguir, porque a verdade não pode vir à tona. Tá? Então, existe até uma dimensão, que eu estou trabalhando com essa diferença entre verdade e desejo e gozo para vocês, para ficar um pouco mais fácil. Mas se vocês quiserem ir um pouco além comigo, dá até para pensar que o gozo é a verdade do desejo. Dá para pensar assim. Né? A verdade, se é que existe uma verdade, é essa. Porque, volto a dizer, o Lacan tem uma elaboração bem legal sobre a análise, que ele vai dizer assim, o professor, quando é que eu sei que eu estou em processo de análise, no sentido de, não que existe um ideal, mas há algum medidor legal de eu entender o que eu estou fazendo uma análise? Ele fala assim, Lacan, quando você está de acordo com aquilo que você faz e fala, você há uma dimensão que você está em análise. Por quê? Como é que eu estou de acordo com o que eu faço e eu falo? Vamos lá, eu estou em análise. Eu fiz alguma coisa que me deu muito desprazer. Muito. Eu chego na análise, ao invés de eu chegar e dizer, puta, olha como a vida é horrível, olha o que ela fez comigo, olha isso, tal, ou eu ficar me culpando e dizer, olha, eu sou burro, eu chego e falo assim, eu fiz o que eu quis. Se eu não quisesse, eu não teria feito. Eu lido com a consequência daquilo que eu fiz. Ah, foi gozo, foi inconsciente? Não quero saber. Eu fiz. E é isso. Né? Como eu disse para um analisando com muito carinho, tá? Muita ternura. Tava lá reclamando. Ele falou assim, Rick, eu não posso ser um filho da puta. Eu falei, você não admite que você é um filho da puta. Mas fácil, acabou. Nossa, que grande elaboração. Ai, não pode ser. Você e tanta gente. Vamos, encontra aí 10, 20, dá as mãos, cria um grupo, os grupos dos filhos da puta aí, ó, até participar, inclusive. Acabou. E melhora a neurose, diminui, então, a incidência. Porque tem disso, né?
e aí eu volto a falar do Jean aqui, que trouxe a pergunta, há toda uma conspiração, eu vou colocar assim, que trabalha contra o gozo. A cultura em algum lugar trabalha contra o gozo. Porque, volto a dizer, quem é que em sã consciência, eu vou fazer aqui, fazer um questionário para vocês responderem, eu falo assim para vocês, vocês mulheres, vocês homens, vocês gostam de relacionamentos abusivos? Ninguém vai dizer que sim. Vocês gostam de serem expostos ao ridículo? Ninguém vai dizer que sim. Né? Mas por que você trabalha tanto para ser exposto ao ridículo? Por que eu trabalho tanto para ser humilhado? Não, trabalho. É uma organização, tá? Não é uma coisa que, aconteceu. Não, é uma organização. Então, a dificuldade é essa. Aonde há saber, não há gozo. Aonde há gozo, não há saber. Né? Sendo assim, se assim nós vamos entender isso aqui que eu vou escrever para vocês. Olha só. Muito legal. E a gente vai começar a entender essa relação da dinâmica do sintoma. Escrevi aqui no chat para vocês e lerei. A neurose, configurada por Lacan como um nada quero saber disso, nada disso quero saber, que é o que? O recalque, né? Me afasta disso. E que opera no recalque, é, no fundo, uma recusa à perda de gozo. Daí o apego do sujeito aos sintomas. Ao mesmo tempo, fonte de gozo e de não saber. Então, olha só, o Lacan foi importante porque ele conseguiu descobrir por que eu e você não abandonamos alguns sintomas. Por que eu e você temos a mesma enxaqueca por 20 anos, temos a prisão de ventre por tanto tempo, temos as nossas crises de ansiedade, temos as nossas fobias, e assim segue. Ele vai dizer o quê? Se o recalque é disso, não quero saber, e eu chego para alguém e falo para a pessoa na análise, fale o que vem à sua cabeça, e a pessoa fala assim, eu não quero saber disso, eu não quero falar disso. Então, o que ela está acontecendo? Ela está se recusando a perder o gozo. Ela está se recusando a perder o sintoma. Entre o meu sintoma, que pode me trazer alguma gratificação substituta, mas que me traz sofrimento, e eu falar dele e perder, eu fico com aquilo que eu sei. Sabe por quê? Isso é uma coisa que a própria política, a sociologia política estuda, né, a ciência política. Quando nós estamos em tempos de crise, o ser humano é uma tendência natural a ser conservador. Isso é natural. Então, o Brasil está em crise, né, econômica. Vamos dizer que eu e você somos uma pessoa que luta por direitos das pessoas, das minorias, assim segue. Está em crise econômica, vai faltar dinheiro, a primeira coisa que o rico faz é demitir a empregada. Capiche? Né? Obrigar a empregada a sacrificar, igual teve na pandemia, para vir, né? Para também entender. Né? Quando nós estamos diante de uma crise, a gente fica conservador. Né? A gente não gasta mais dinheiro com o que gasta, a gente corta coisa, a gente fica esperto. Né? Isso dá na mesma lógica assim, da vida. Então, veja vocês. Quando eu e você passamos por uma dificuldade, eu tenho uma analisando, que eu acho que ela está há quanto tempo? Já respondo aqui a Cláudia. Eu acho que ela deve estar, sei lá, uns 6 meses aí sofrendo por uma ex-relação, uma mulher. E ela, é muito legal, né? Eu vou introduzir para vocês a questão da repetição ainda no gozo, não introduzi. Ela, algumas vezes, já repetiu sessões de análise falando literalmente a mesma coisa. Que o eixo da dor dela até hoje foi que eu não acredito que ela terminou comigo, porque ela é muito foda, a menina, né? Ela não pode ter terminado comigo. Essa menina implorava nos meus pés para ficar comigo, e hoje ela terminou comigo, e ela tá bem. Isso pro neurótico, tá fudido, né? O que ela queria dizer? Henrique, antes, na verdade, sem o S, antes eu trabalhar o meu narcisismo e decompor, e não é só falar, e descobrir e aceitar que eu não sou tão importante assim, que as pessoas mudam e que ela pode não gostar de mim hoje, antes disso, que faria com que eu abrisse meu horizonte, fosse para outras pessoas e entendesse que essas coisas ocorrem na vida, porque eu também posso fazer isso, eu recuso tudo isso e eu prefiro ficar num lugar de não saber aonde eu gosto. Com o quê? Com a dor. E sabe o que é legal? Ela fala assim, isso é uma coisa dela e todo mundo faz também.
Ela fala assim, quando eu tô aqui na segunda-feira, tô começando a ficar triste, eu boto aquela música triste para eu chorar copiosamente. Olha o que a gente faz, a gente vê isso é muito comum. Eu estava analisando que ela fala assim, todas as vezes que eu quero ficar triste, eu ponho o mesmo filme, vejo a mesma cena e eu choro todas as vezes. Inclusive, ela me falou o filme, eu descobri, o filme é maravilhoso mesmo. Né? Então, assim, tá vendo? Né? A tristeza tem que ser mais observada de perto. Vamos lá, a pergunta de Cláudia. A análise é difícil nesse sentido? A verdade e por isso não há gozo? A análise é difícil, Cláudia, porque as pessoas não querem abrir mão do gozo. É por isso. Por isso que elas não falam. Elas querem permanecer ignorantes. Por isso. Por isso que é difícil. Porque a psicologia só tem um método. Você não desenha, você não pinta, você não cria, você fala. Se você renunciar a falar, tá tudo aí. Né? Eu vou entrar um pouco nessa questão do porquê que é bom não falar, tá? Jean, então podemos escolher permanecer neuróticos? Muitos queixam que não conseguem se livrar de algo, dizem ser mais forte que elas, né? Assim, Giancarlo, nós temos a entendimento que a neurose é uma estrutura. Então, uma vez estruturada na primeira infância, não tem como você mudar. Ninguém fica perverso ou psicótico. Nós somos estruturados assim. O que existe nós podemos escolher diminuir o sintoma neurótico na vida, com certeza. Aquilo que te traz dor hoje pode não trazer dor amanhã. Isso sim, mas aí é um trabalho, hein? Simone Gonçalves, sempre ela, hein? Sempre Simone. Mas não tem aquele orgulho ferido, entre aspas. Como o outro pode não me amar? Perfeito, Simone. E assim, eu volto a dizer, essa pergunta é completamente justificada, né? Como o outro pode não me amar? Como alguém que já me amou hoje não me ama mais? E aí, né, que a gente cai nisso daqui, ó, o gozo. É da ordem do real. Vou escrever para vocês aqui, ó, a resposta para a pergunta. Né? O real como uma força que atropela a vontade consciente do sujeito. O que eu quero dizer com isso, Simone? Eu e você podemos nos indagar que como é que o outro pode deixar de me amar? Só que é o seguinte, tem que entender que isso que eu chamo de amor, né? O outro não pode deixar de me amar, esse tal orgulho ferido, é uma construção narcísica minha, fantasiosa, que só tem sentido para mim. Eu chamo de amor, ou a gente chama de amor, o impossível da mudança do outro. Eu chamo isso de amor. Eu cobro isso. Muita gente acha que amar alguém é inconscientemente, talvez, né? Que o outro não mude. Você não pode mudar. Se, com a mudança do outro, você deixa de amar, você não amava o outro, você amava a constância dele. Porque se você não suporta a diferença, né? Ele mudou, eu deixei de gostar. Então você não gostava dele mesmo. Você gostava dele de um jeito. Você o aceitava de um jeito. Então, quando o Hermann Hesse escreve para nós, nos ensinando que o amor deve ter força de atrair ao invés de ser atraído, ele está querendo nos ensinar o quê? Que o outro, ele tem o direito de não me amar mais. Inclusive, o direito de não saber o porquê ele não me ama mais. Por quê, professor? Porque eu também passo por isso. E você também passa por isso. Volto a dizer, não há nada que traga garantia de que amanhã a gente vai ser igual foi hoje. Nada. Amanhã, alguém que nunca falou na vida encontra um analista pela internet, marca uma sessão e depois de 50 anos em silêncio passa a estar lá. Não tem explicação. Não tem lógica. Por isso que o Lacan vai dizer que na análise, né, a transferência, sim, a análise ela é alguma coisa, não tem como ser senhor da transferência. O que é ser senhor da transferência? Por mais que o analista tenha uma noção para onde a análise esteja indo, e há uma certa condução da livre associação do analisando, não tem como a gente prever. Porra, eu tive analisando um dia, ele entrou em análise, ele falou, teve 2 sessões falando da namorada, não sei o quê, ele terminou com a namorada, ele mudou a vida de água com vinho. Saiu do emprego, terminou com a namorada, tal, sofreu pra caralho, né? Mas fez em 2 semanas de análise. Tem gente que fica 20 anos e não faz isso. Por que um faz e o outro não?
O outro é mais feliz? Olha que isso daí é coisa de menininha de infância, hein? Igual diz Nelson Rodrigues, né? Perfeição é coisa de menininha que toca piano, né? Vamos lá. Não existe muito isso, né? Então, assim, é um mistério o por que alguém muda ou não muda, de fato, né? E esse mistério, ele tem uma função de permanecer em mistério. Vou lhes dar um exemplo. Esse exemplo é muito legal. Tem uma analisanda, ela está um tempo em análise, e ela tem uma capacidade clínica bem legal já, porque, bom tempo de análise, ela já consegue entender algumas coisas. Ela estava queixando-se para comigo do porquê a família dela tem alguns segredos. E, evidentemente, se ela tem segredos, ela não sabe, né, acaba não sabendo. Como que um cara um dia foi preso, o outro traiu não sei quem, tem um puta segredo. Aí, o que eu estava explicando para ela? Eu falei o seguinte: fulana, você tem segredo? Ela falou: tenho. Tem coisas suas, tem todas as coisas que você faz ou fez a ver, seu pai sabe? Sua mãe sabe? Ela falou: não. Eu falei: por que você não chega para eles e conta hoje? Ah, não, porque eles não têm que saber, tal. É a mesma razão sua. Por que eles não te contam? O que eu quero dizer é o seguinte: o segredo na vida é uma certa manutenção de um gosto para com uma outra pessoa. Por quê? Porque eu escolho dar a ignorância para o outro. Você não vai saber da minha vida. Quanto eu ganho, quem eu comi antes, o que eu quero com você. Mas, Henrique, isso causa muita angústia. Perfeito, causa mesmo. E aí a gente vai batalhar para que isso não seja um mistério. Tudo bem, temos o direito. Mas o ser humano também tem o direito em gozar em segredo. Né? Volto a dizer, por que a gente esconde alguma coisa de alguém? Porque nós escondemos, haja vista que há uma intuição de que se essa pessoa souber da causa do nosso desejo por aquele objeto, essa pessoa não vai suportar. Porque eu volto a dizer, pior do que você fazer alguma coisa em si, né, o ato em si, foi desejar. Entendeu? Uma coisa é assim, você fala assim para mim: Henrique, o que é pior? Vou dar 2 exemplos para nós pensarmos juntos. Já saiu uma notícia no Brasil de uma mãe, uma mulher, né, mãe, negra, com 5 filhos, passando fome, e ela roubou alguma coisa do supermercado e ela foi condenada, né? Na mesma semana que um estuprador branco foi liberado, né, por causa da Marielle Ferrer. Ou seja, né, a justiça no Brasil, ele sabe que tem cor, né? Enfim. O que é pior? Essa mãe que estava passando fome, desesperada, e roubou não sei o que de uma loja, ela roubou, né, então, o crime. Ou eu, Henrique, que estou aqui nessa minha serenidade, minha sobriedade, neurótico, nunca, né, cometi um crime, desejar roubar alguma coisa e roubar. Eu desejei roubar. Eu gostei da sensação de roubar. E ao roubar, o outro não teve e eu tive. O ato foi o mesmo. As 2 pessoas roubaram. Né? Agora, uma acabou sendo descoberta, né? Ela pode ter menos vergonha do que eu. Porque ao falar para alguém, ela vai dizer assim: mas eu roubei porque eu estava com fome. Eu não estava com fome, eu roubei porque eu quis. E se essa pessoa que eu me relaciono, meu amigo, meu pai, minha mãe, sei lá, eu, descobrir que eu, Henrique, roubei porque eu quis, o que essa pessoa vai pensar de mim? Analisando felizmente que eu tive a sorte de atender perverso, ele entrou em análise, sabe por quê? Ele resolveu contar para sua namorada que ele tinha tesão na tia dele. O que ela falou para ele? Você é um doente, procura análise, não terminou com você. Estava lá ele no site de análise. O que ele fez? E por isso que o perverso é diferente do neurótico, né? Talvez o neurótico pudesse ter tesão e nunca falaria, né? Ele arriscou, né, perder o gozo e contar. Vou perder o gozo, acabou, vou contar para ela que eu tô tesão na minha tia, tal. Aí a tia era gorda, aí tinha fetiche gordo e tal. E aí veio angústia, veio dor, veio sofrimento. Então, quando o Nelson Rodrigues vai dizer que nós temos que mentir por misericórdia, é um pouco além disso. É um pouco assim, de que e o Lacan vai dizer que a verdade é sempre semi-toda, né, a semi-verdade, é porque existe uma dimensão de que quando a gente fala a verdade, nós somos castrados. Ou temos medo de ser castrados.
E castração aqui você pode colocar tudo que for na ordem da separação, do limite, né? Se eu sou uma pessoa que trai e eu conto ao meu companheiro que eu traio, e esse companheiro não aceita, é claro, a coisa toda, ele pode ficar comigo, mas a relação nunca vai ser a mesma. Ele vai me limitar. Ele vai, sei lá, querer acender meu celular. Minha vida não vai ser mais a mesma, né? Se eu fiz alguma coisa que desagradou uma outra pessoa e tudo mais. Então, eu volto a dizer, o pior não é o ato em si, mas é o desejo posto no ato, né? Vamos analisando isso para mim. Eu não tenho problema do meu marido me trair, conquanto que ele durma na cama comigo e que ele não se apaixone pela mulher que ele come. Se quiser. Ele só não pode se apaixonar. Quando ele se apaixonou, problemas à vista, né? Então, olha só. Eu vou lhes dar um exemplo que é para nós já encaminharmos aqui, né, uma finalização do gozo. Veja vocês, essa frase aqui é muito legal. Perda de gozo é inerente à entrada do sujeito no campo da linguagem e a cena do menino e o peito da mãe. Eu vou lhes explicar uma metáfora, tá, uma alegoria, que se nós entendermos ela, nós entendemos do que é o gozo. Certa feita, isso é fantasia. Um menino nasceu, né, de uma mãe. Ele foi amamentado por essa mãe bacana. Quando ele tinha mais ou menos uns 7 anos, 8, a mãe teve outro filho, um irmãozinho. Um dia esse rapaz, que não mama mais no seio da mãe, vê a cena do seu irmão mamando no seio da mãe. Por alguma razão, ele fica com ciúmes e diz assim para a mãe: mamãe, eu quero mamar. Aí a mãe chega para ele e fala assim: não, filho, você já mamou, você já é grande. Sabe o que o menino responde? Ele diz assim: tá bom, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu estava mamando. Isso é o gozo. O que é o gozo? Ele não sabe o que ele perdeu. E quando ele estava fazendo o ato, ele não tinha noção do que era. Ele só teve noção do que ele estava fazendo depois que ele perde. E volto a dizer, onde há gozo não há saber, onde há saber não há gozo. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o gozo, ele é essa energia, essa pulsão que não tem representação, mas que ele procura alguma coisa que eu e você perdemos e não sabemos o que é. Esse é o problema do gozo. Por que é isso, professor? Porque, de fato, nós não temos uma resposta por que o ser humano faz o que faz. A intuição nossa é que, em algum momento, alguém perdeu alguma coisa e a gente foi atrás. Quando Lacan vai dizer que o gozo se envolve a perda, né, para entrar na linguagem, quer dizer o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas antes de vocês falarem português, juntamente comigo, nós falávamos algum idioma. Só que a gente teve que abrir mão desse idioma para falar português. Professor, que porra é essa? Não entendo nada. Olha, vamos dizer que o Henrique, professor Henrique aqui de vocês, quando tinha 2 anos de idade, olhava para uma lapiseira e chamava ela de, sei lá, Giba. Sabe por quê? Não, acho que eu não falei isso, mas vamos dizer que eu tivesse falado. Eu chamava isso aqui de Giba. Eu gostava, eu falava, Giba, Giba, Giba. Um dia, minha mãe e meu pai, né, como são neuróticos, e tinham que fazer isso comigo, falaram assim, filho, isso aqui não se chama Giba, isso aqui chama-se lapiseira. E eu entendi que se eu ficasse falando Giba, eu ia ficar muito sozinho, né? E eu não estaria dentro ali do que deveria ser. Quando eu abro mão de falar Giba para falar lapiseira, eu perdi alguma coisa. Eu abri mão de um idioma próprio meu, que não tinha muito sentido para as pessoas, mas tinha para mim, para falar lapiseira, para falar português. Então, em algum lugar, toda língua é uma forma de colonizar, né? Por exemplo, né, o português, você inventou o português? Você inventou o inglês? Você inventou o francês? Não, já estava antes de nós. Então, para que eu tenha acesso ao universo das palavras, eu tenho que abrir mão de outras, né? Palavras que a gente fala, o famoso Gugu Dadá, da criança e tudo mais. Professor, como que isso impacta a vida adulta? Impacta no sentido da seguinte forma. Eu e você, em algum momento da vida, perdemos alguma coisa. Essa alguma coisa possivelmente não tem muito gosto, mas a gente procura ela mesmo assim. Como é que eu vou chamar essa coisa, professor? De amor, de carinho, de Deus, de mãe, de ternura, o que você quiser imaginar. De aceitação, de identidade. Eu sou hétero, eu sou homo, eu sou... Como é que eu descobri ontem? Existe o não
tem o bissexual, o não, o monossexual, descobri. Tudo isso é uma tentativa de responder alguma coisa, né? A verdade de quem eu sou, sei lá o que for. Só que nós não temos como, e vocês que fazem análise, ou vocês que um dia farão, eu sugiro que todos façam, né? Enquanto eu e você não falarmos tudo aquilo que a gente consegue falar em uma análise, nós iremos, quanto mais gozarmos com os nossos sintomas de uma forma inconsciente. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer assim, a tua crise de ansiedade não é à toa. A tua insônia não é à toa. Os teus sonhos não são à toa. As nossas falhas não são à toa. Podem parecer sem sentido, né? Igual, me analisando que um dia estava super bem, feliz. Um dia um amigo chega para mim e diz assim, Henrique, por que na melhor semana da minha vida eu peguei o meu carro e quase dei de frente ao muro? Melhor semana. Tô namorando com o que eu quero, tô ganhando bem no trabalho, tô super feliz na minha família. Eu peguei um carro e quase dei de frente ao muro, quase joguei tudo pro alto. Né? Por que isso ocorre? Só há uma dimensão enquanto falarmos sobre. Mas aí a gente volta nessa dificuldade, e é uma dificuldade mesmo, né? Porque assim, por que manter, eu estava falando do porquê do segredo, né? Por que manter na ignorância? Uma analisando a adolescente que faz mais comigo, ela me ensinou uma coisa brilhante, ela diz assim, enquanto eu não admito, não existe. Isso é fodido, né? Ela tem 15 anos, eu acho. Ela falou assim, eu falei, como que é isso? Ela falou assim, enquanto eu não admitir que eu tô triste, eu não tô. Enquanto eu não admitir que aconteceu alguma outra coisa, eu não tô. Então, esse processo de admissão é muito difícil. Implica em dizer que tem pessoas que preferem gastar muito, muito caro com remédios para não falar. Não falar o quê, Henrique? O que te é insuportável. Pense na coisa mais difícil que seria para você de alguma pessoa saber. Mais vergonhoso, mais embaraçoso, alguma coisa que se você pudesse apagar da sua biografia, você teria apagado. Exato, é ali que mora o gozo. É ali que, caso você deseje aventurar, você pode descobrir alguma coisa da sua repetição. Porque o que marca o gozo é a repetição. Volto a dizer, a gente toma um porre no sábado, fala que nunca mais vai beber. Diz o alcoólatra. Volta a beber. Porque vocês têm noção o que a gente tem um grupo de reabilitação semanal, diário, de pessoas, de fórmulas, de técnicas para tentar frear um vício? E as pessoas pagam. Nós temos uma coisa chamada igreja, paróquia, terreiro, religiões, para evitar que uma pessoa leve um cigarro à boca, ou beba um líquido, ou repita uma prática, porque senão a pessoa vai morrer. Vocês têm noção disso? Nós nos organizamos, fazemos correntes, colocamos joelhos no chão, oramos para deuses, tudo para uma pessoa mudar um comportamento. Né? Pagamos uma clínica para a pessoa ficar limpa, porque se deixar a pessoa, o que será dela? Né? Então, assim, entender a dimensão do gozo, e tem outra tipologia que é um pouco mais complicada, mais gozar, gozo do outro, gozo fálico, enfim, não cabe falar aqui, mas entendendo essa questão que nos atravessa, essa pulsão sem representação, e que só deseja querer, né, e que muitas vezes esse querer pode envolver alguma perda, né, todo mundo aqui, não sei se vocês gostam ou não, mas é importante, só para vocês entenderem, todo mundo aqui já ouviu falar do Homem-Aranha, né, todo mundo sabe quem é, Homem-Aranha, tal. O Homem-Aranha, ele é um herói e tal, e ele é uma pessoa, que é o tal do Peter Parker. Todas as vezes que o Peter Parker tá feliz, o Homem-Aranha não tá bem. E sempre que o Homem-Aranha tá bem, a vida do Peter Parker tá mal. Por quê? Se o Homem-Aranha tá bem, é o quê? Que ele tá cometendo crime, que ele tá combatendo crime, que ele tá salvando as pessoas. Se ele tá fazendo isso, a sua querida Mary Jane tá sem afeto. A avó dele, a tia dele, não tá sendo vista. Se, ao mesmo tempo, ele tá vendo a Mary Jane, tá não sei o quê, o Homem-Aranha tem pessoa que tá sendo roubada por aí, não tem ninguém defendendo. Então, se a gente entender um pouco essa dinâmica de que enquanto um tá bem, outro não tá,
enquanto um tem prazer, o outro não, a gente vai lidar um pouco melhor com essa questão da dimensão do ser humano, né? E sabe, você sempre tem aquela questão, eu gosto dessa xiste de nunca diga dessa água não bebereis, que vai que bebereis de novo, né? Essa brincadeira que se faz, é um pouco disso. Qual seria, então, professor, para a gente já caminhar aqui a finalização da fala, um certo fim da análise, né? O que acontece? Quando a pessoa termina a sua análise, ela encerra o seu gozo? Não necessariamente, porque a gente vai estar vivo. Quando a gente estiver vivo, a gente vai desejar morrer. Talvez só quando a gente morrer mesmo. Mas, até o fim da sua análise, eu e você temos uma chance de nomear ou saber alguma coisa sobre o nosso gozo, a nossa atividade gozosa. Por quê? Porque a gente vai identificar a repetição e a gente vai perder o medo de falar sobre. E aí, professor, nós temos duas saídas. Ou a gente vai tentar frear esse gozo dessa forma, desejando, sei lá, racionalizando, fazendo o que for, com medo, né? Enfim, vai acumular algum sintoma para defender outro. Ou a gente passa a aceitar a própria pulsão de morte. E diz assim, eu sou isso mesmo. Não tem o que dizer. Não tenho... Eu vou parar de me enganar. E aí tem aquele personagem da série que eu tô falando pra vocês, que eu tô assistindo, que é muito boa, o Walter White, do Breaking Bad. Quem não viu essa série, eu recomendo que veja. O Walter White é isso. Ele é um cara que ele produz metafetamina e tal. E ele, assim, ele não pode ver uma coisa boa que tá dando certo, que ele vai lá e destrói. E eu já recebi o spoiler, que acho que no final da série ele assume isso, né? Então, assim, nós estamos diante de um dilema. Olha que legal, vocês estão vendo uma aula minha para saírem felizes e reconfortantes e aparentemente não vão. Nós temos um dilema. Ou nós gozamos da ignorância e não queremos saber nada do porquê a gente faz o que faz e os outros sempre serão culpados e a vida vai ser sempre uma tragédia. Ou a gente pode passar da dimensão da tragédia para a comédia. O que é isso? Passar da tragédia para a comédia. Ao invés de você ser pego de surpresa pela sua atividade gozosa, você pode passar a rir da sua própria destruição. E aí é uma forma de aceitar e viver, vamos dizer assim, sem tanta culpa, né? Porque só se sente culpado aquele que acreditou que não tinha desejo em fazer aquilo que desejava. Quando eu olho para o meu passado e falo, não, eu quis fazer isso. Isso faz parte de mim. Eu não tenho culpa. Eu eliminei a culpa. Porque a culpa vem do outro e esse outro já não me comporta mais, né? Eu já não estou mais tão identificado com esse tal outro. Enfim, meus caros e minhas queridas, tudo bem? Entendemos alguma coisa? Temos alguma dúvida? Entendemos nada? Professor, eu quero ficar no gozo da ignorância e eu quero não saber de nada mesmo, não tem problema, nós temos essa opção também. Tá tudo certo? De acordo, então? Eu tenho só, então, o último recado para vocês, eu já libero a todos para esse sábado aí de alegrias gozosas. Gui, você pode colocar aí para a gente, só fazendo um reforço para quem pode, possivelmente não está sabendo. Vamos lá. Olha só, então, para reforçar aqui, que dia? Dia 23 agora, o próximo sábado, essa aqui talvez seja a nossa última aula gratuita do ano, até porque eu vou começar a usar o sábado de manhã para dar o grupo de estudos e eu também não tenho mais horário na semana. Então, eu acho que possa ser a nossa última aula do ano, a gente mantém contato, mas aí, para quem não está sabendo, eu vou começar esse novo grupo de estudos, né, Estrutura e Clínica Psicanalítica, Histeria, Obsessão e Perversão em Análise, né? Então, são 8 aulas, que vai até o início de dezembro, e que nós vamos falar bem propriamente de tudo isso que envolve estrutura, o que é histeria, obsessão, a perversão, na mulher, no homem, o que diferencia estrutura e sintoma. Então, assim, é um grupo de estudos tanto para você que estuda psicanálise, que é sonar clínico, tanto para você que já atende e quer saber mais, ou para você mesmo que é um curioso apenas e quer saber mais sobre o sofrimento humano nessas modalidades propriamente. Hoje eu dei uma aula em que a gente viajou ali entre histeria, obsessão brutal, mas sem nomeação. Então, fica aí o meu convite para vocês. Nós temos algumas vagas ainda em aberto, começa dia 23 agora, tá? Sábado das 10 ao meio-dia. O nome da série chama-se Breaking Bad. Breaking Bad, tá? Minha cara Rita de Cássia. Então, meus queridos, fica aqui o convite para vocês. Caso alguém tenha interesse, depois mande uma mensagem lá para o
número do Instituto, tá, professor Henrique Paes? Não sou eu no número, tá? O meu número é outro. Ó, vocês aí que ficam falando com a Rogéria, achando que tá comigo, estão falando com a Rogéria, não é comigo. Tá? O meu número é outro, se alguém quiser, depois eu passo e fala pessoalmente. Mas vai ser um grupo de estudos bem legal, um grupo de estudos que a gente vai repetir muito ao longo do Instituto, porque acho que é deveras importante e a gente acaba aprendendo muito sobre as modalidades de sofrimento do ser humano. Tá bom? Então, meus caros, eu agradeço aqui. Gui, você já pode encerrar aqui a gravação, tá? Como falamos com você, então, você vai pegar esse número aqui que eu colocou, peraí que eu mudei de número, deixa eu pegar aqui, para falar comigo é 9, cadê? 7, 0,